Rapaz, vou falar pra vocês que essa segunda rodada realmente ela foi muito louca, velho. Muito louca. Mas a última rodada promete. Promete. Campeão mundial de clubes. Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Dá o like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos, meu irmão, pra chapar tudo no teu peito. Porque enquanto todo mundo fica falando de todas as competições, de Campeonato Brasileiro, Champions, Libertadores, tudo, eu só analiso essas competições porque no final de tudo você ganha a competição pra quê? Pra ir pro Mundial, velho. Quando todo mundo tava achando que o Super Mundial não ia acontecer, eu tava chapando no teu peito tudo sobre o Super Mundial que eu tinha certeza que ia acontecer. Então se inscreve aí, velho. Esse é o boletim do 9º dia do Super Mundial de Clubes, tá? Vamos falar um pouco aqui dos jogos e do que deu a impressão, né? Dessa segunda rodada de jogos aí do Super Mundial. Bom, basicamente Juventus e Wydad Casablanca abriram hoje os jogos e o Juventus passeou em cima do Wydad Casablanca. Willids, acredito que já seja o grande nome, o camisa 10 da Juve, aí o artilheiro aí do Super Mundial, tudo indica. Juventus vem mostrando um bom jogo, vem mostrando um jogo propositivo, é um time que erra muito pouco. Wydad Casablanca, galera, eu vou falar pra vocês assim que foi um time que ameaçou a Juve, só que a Juve realmente ela tá num outro patamar. Ficou 4-1 o jogo, a Juve a hora que chegava ela era muito perigosa, tá? O goleiro do Wydad Casablanca trabalhou também bastante, teve bola na trave também, etc. Né? O Wydad Casablanca fez um golaço ainda de cavadinha num contra-ataque, né? Então normalmente o time mais fraco ele vai ter que estar sempre jogando no contra-ataque, assim como o Botafogo jogou contra o PSG. Mas não deu, né, galera? Não deu pro Wydad Casablanca, deu o que nós esperávamos, né? Mesmo o Wydad Casablanca jogando numa linha de 5 aí, noutra de 4. Aí eu vi no 3-4-3 deles aí, tá dando muito trabalho. Jogou com Muani muito bem no jogo, né? Sabe, o Conceição também jogou muito bem. Djurran, cara, mas tem uma pancada de fora da área, quase fez também. E o Willids que não tem que falar, né, cara? Realmente foi o homem aí do jogo. Agora tem que falar do segundo jogo do Real Madrid. Olha só como que as coisas são improváveis nesse Mundial. O Asensio toma uma bola nas costas aos 7 minutos, o Rondon vai e o Asensio segura ele e ele é expulso, meu amigo. Aí você fala, velho, se o Real Madrid já não tava bem já na primeira rodada, já tava naquele galope paia, e o Pachuca precisando aí do resultado, né? Haja visto que ele tinha perdido a primeira rodada, rapaz. Pachuca começa a atacar com Batista, Figueroa, Rondon, Kennedy, Montiel. Kennedy, meu amigo, meu Deus do céu, como que o Kennedy atacou esse jogo? E o Courtois mostrou por que ele é um dos melhores goleiros da competição. Eu acho que o Neuer é melhor do que ele, mas vou falar pra vocês, hein? Courtois trabalhou esse jogo inteiro. Eu fiquei, de cara, velho. Courtois pegou muito e o Pachuca agredindo. Até os 30, mais ou menos, do primeiro tempo, quem levava perigo pro gol foi o Pachuca, meu amigo. Quem levava perigo pro gol foi o Pachuca. Mas aí, contra-ataque, Arda Güler dá um passe de letra, Jude Bellingham entra e marca 1-0. Cara, o Pachuca continua. E aí Arda Güler faz 2-0 numa jogada pela direita, cara. Assim, uma triangulação muito boa do Real Madrid. E o Real Madrid, o Xabi Alonso começou a defender com uma linha de 3, cara, e botava o time pra frente, arriscando pra caramba e tomando o contra-ataque do Pachuca. O Pachuca indo pra cima. E, cara, Kennedy mandando bomba de fora da área, Rondon mandando pancada de fora da área, Montiel tabelando. Cara, olha, o Pachuca agrediu. Mas aí, numa tabelinha, cara, a jogada era 2 contra 5 caras do Pachuca. 2 do Real Madrid contra 5. Aí Valverde tabela e recebe na área e faz o terceiro gol. Depois Montiel aí próximo do fim do jogo, ele chuta no gol, a bola resbala no zagueiro e aí entra. No final do jogo tem um problema de racismo ali que o juiz brasileiro mostrou, que parece que foi em cima do Rudiger, mas ninguém sabe o que aconteceu. Fim de jogo, Real Madrid 3-1 no Pachuca, meus amigos. Meu Deus do céu. Real Madrid continua sem perder um jogo no Mundial desde os anos 2000, tá, galera? Continua desde dezembro de 2000, quando foi a última vez que ele perdeu pro Boca Juniors. Ele não perde mais jogo no Mundial de Clubes. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Tá igual o Bayern também, né? Não perde. Red Bull Salzburg e Al Hilal. Jogaço. Red Bull Salzburg propôs no jogo. Al Hilal propondo tanto quanto. Uma das chances mais perdidas, ou a melhor defesa do goleiro nesse Mundial, foi por parte do Bono, do Al Hilal, que defendeu um chute a queima-roupa.
teve chance dos dois lados, teve do Salem Aldossari, teve do Marcos Leonardo, do Malcolm, do Savic. Rubem Neves jogou muito também nesse jogo. Coulibaly foi o melhor avaliado, é um puta de um zagueiro, manteve aí a sua boa jogabilidade, né, o seu desempenho tão bom quanto foi contra o jogo do Real Madrid. O Red Bull Salzburgo também teve muita chance mesmo, assim. E assim, galera, não deu, ficaram no 0-0, embolaram assim o grupo. Acabou de iniciar o intervalo do Manchester City contra o All-In, tá 3-0 pro City, o Haaland acabou de fazer o terceiro gol aí, né? Então assim, aqui não teremos novidades, né? Então, esse foi mais ou menos o scanner aí do nono dia aí do Super Mundial e ao fim da segunda rodada. E qual que é a minha percepção, né? Vai estar aparecendo para vocês aí na tela a classificação de todos os grupos, né? Então vamos lá. Chamamos a atenção porque todos os brasileiros lideram os grupos, meu amigo. Assim, ó. Quando você fala, imaginava em sã consciência, cara, que numa segunda rodada, depois do Botafogo pegar um PSG, cara, que os brasileiros estariam dominando, estariam líderes de todos os grupos do Super Mundial. Eu ia falar, que loucura, cara, loucura. Pois bem, Grupo A, Palmeiras em primeiro, né? Inter Miami em segundo, depois uma vitória em cima do Porto. Meu Deus do céu. E Porteoli com 1. No grupo B, Botafogo liderando com 6, PSG Atlético de Madrid com 3 e Seattle Sounders com 0. Grupo C, Bayern de Munique, né? Pra mim, até agora o melhor futebol apresentado aí no Super Mundial, sem sombra de dúvida. Óbvio que pegou Boca Juniors e Auckland City, vamos ver quanto o Benfica, mas Boca Juniors, vocês sabem, né? Quase que foi. Mas Bayern de Munique lidera o grupo C com 6 e o Benfica tá com 4. Vai ser embaçado pro Boca, cara, depois. Flamengo no grupo D lidera logamente. Flamengo no grupo D lidera e o Chelsea é o segundo. No grupo E, River Plate e Internacional dividem o topo, cada um com 4 pontos. No grupo F, Fluminense e Borussia Dortmund, como imaginado. Mamelo de Sandals com 3. E justo o jogo contra o Borussia, hein? Fluminense, nossa. Grupo G, Juventus e City aí no topo da tabela, né? Ambos com 6 já estão classificados. Al Ain, Wydad e Casablanca. Então, Juventus e City devem fazer um jogo de Lords na última rodada. E o grupo H agora, Real Madrid, Salzburg com 4 e Al Hilal com 2. O que tá acontecendo por conta desses resultados? Galera, o chaveamento do lado esquerdo do Mundial, ele tá ficando só com os times bombados. Se Palmeiras classifica em primeiro, ele vai ter PSG, ele vai ter Bayern, ele vai ter Real Madrid pelo caminho dele, tá? Pro outro lado, o Flamengo, ele vai ter Botafogo. Então, um lado da chave tá ficando muito forte. Umas possíveis oitavas de final tá ficando muito forte ao lado do meu Palmeiras, velho. E o outro lado tá ficando um lado um pouco menos forte, mais acessível, né? Vamos ver o que vai acontecer. Inter Miami ganha do Porto, vai agora Palmeiras joga amanhã, vai ter um jogo dificílimo. Aníbal Moreno tá fora por conta do edema na coxa, que foi peça fundamental nos dois jogos aí na parte defensiva do Palmeiras, né? No jogo ali como volante brigador que toca, que marca, que chuta, tá? É uma perca pro Palmeiras e olha, cuidado Palmeiras com o Inter Miami, porque existe a possibilidade do Porto ele fazer não uma goleada, mas se eu não me engano, se ele já fizer 3 gols, o Porto pode classificar em primeiro e se o Porto pode classificar e se o Inter Miami ganhar o Palmeiras pode ficar fora, tá? Existe essa possibilidade, então tem que tomar cuidado, viu, Palmeiras? Não tá ganho. No grupo B, Botafogo não pode perder por 3 gols do Atlético de Madrid. Cara, confio no Botafogo, mas o Atlético de Madrid, cara, eles estão mordidos, os europeus estão mordidos depois dessa segunda rodada, principalmente porque os brasileiros ainda não perderam. Então acabou moleza, galera, eles vão entrar com tudo, Então Botafogo tem que tomar muito cuidado. E PSG em cima do Seattle Sounders, acredito que não devamos ter muita novidade, tá? No grupo C a gente vai ter Bayern de Munique e Benfica. Bayern de Munique já está classificado, né? Não tem como Boca Juniors ali com 1 ponto alcançar os 6 pontos do Bayern, mas tem como Boca ganhar do Auckland City de goleada e bater o saldo de gols do Benfica. E o saldo de gols agora do Boca Juniors, ele tá com -1 e o Benfica com 6. Se o Benfica perde de uns 2 ou 3, ele vai para 3. Se o Boca faz 4 ou 5, meu amigo, tchau, o Boca classifica. Então tem como o Boca se classificar aqui. Vai depender de como que o Bayern vai entrar contra o Benfica. Esse grupo C aqui, galera, botem um asterisco também. Até agora só vi nada tá decidido quase aqui, né? Meu Deus do céu.
Grupo D, Flamengo, Chelsea, Esperance e Los Angeles. Esse grupo tá um pouco mais tranquilo no caso aí do Flamengo, né? Porque o Chelsea vai pegar o Esperance na última rodada, tá? O Flamengo, o Chelsea pega o Esperance na última rodada e não tem como nenhum time alcançar o Flamengo. A questão do Flamengo é se ele classifica em primeiro ou segundo. Perigo pro Chelsea, né? Mas acredito que Chelsea e Esperance aí não vão ter grandes problemas, né? O Chelsea, pelo menos o empate com o Esperance já garante ele, né? Já classifica ele para a próxima rodada. O grupo E do River Plate Internacional e Monterrey. Esse daqui vai ser bom, cara, porque o Ural Reds mostrou que não é time besta, galera. Mostrou, deu um aperto na Internacional nessa última, tá? Mais um europeu que quase caiu aí. Mais um europeu que quase caiu. E a Inter vai pegar o River Plate. É os dois líderes. Se eles empatarem e o Monterrey ganha do Ural Reds, um dos dois podem rodar. Porque o Monterrey ele não perdeu para o River Plate e não perdeu para a Internacional. Tomem nota aí. Então o River e a Inter vão ter que jogar para ganhar. Se o River Plate perde para a Internacional e o Monterrey ganha, o Monterrey passa o River, vai Inter e Monterrey e vice-versa. Então o grupo E tá abertaço, galera. E para mim, dos brasileiros, o que tá talvez numa situação mais complicada é o Fluminense. Por quê, galera? Porque o Mamelo de Sandal sobrou em cima do Borussia Dortmund, tá? Mostrou que tem toque de bola, velocidade, tem um jogo propositivo muito bom, mostrou, é o time que me surpreendeu nesse Super Mundial, que tá me surpreendendo até agora, tá? Principalmente pela postura tanto com o San quanto com o Borussia, tá? Agora a gente tem mais ou menos um ábaco, assim, de como que é o nível de disputa entre os times, né? Tanto que o Fluminense quase perde pro Ulsan, né? E assim, o que eu vejo desse grupo? O Mamelodi Sundowns, eles estão com um pontinho só atrás do Fluminense. Então eles vão pro Hail Mary, meu amigo. Se eles ganham do Fluminense, tchau, eles já estão classificados, tá entendendo? O Borussia Dortmund, ele pode até perder pro Ulsan, ele pode perder, tá? Só que assim, ó, o saldo de gol do Fluminense é um acima apenas do Borussia Dortmund. Ou seja, se o San ganhar do Borussia Dortmund fica com 0, o Fluminense fica com 2 de saldo. Mas se o Mamelodi Sundowns já faz 2 gols, o Mamelodi classifica em primeiro e o Borussia Dortmund corre risco de ficar fora. Estão entendendo qual que é a zica? Se o Fluminense perder em derrota direta pro Mamelodi Sundowns, ele já empata no saldo de gols caso o Borussia empate com o San HD. O Fluminense perde de 1-0 e o Borussia empata com o San, é capaz do Fluminense também já ficar fora. Vocês estão entendendo? Então assim, se o Mamelodi ganha e o Borussia ganha, aí tchau, Fluminense. Prepara, Renato Gaúcho, que isso daí vai ser emoção até o último minuto. O grupo do City tá tranquilo, tá? E o grupo H vai ser pauleira. Por quê? No grupo H a gente vai ter Al Hilal e Pachuca. Pachuca já era, tá? Pachuca já era. Al Hilal tá com 2 pontos atrás do Salzburgo e do Real Madrid, que estão com 4. Se os dois empatarem e forem para 5 e o Al Hilal ganhar, basta ele ter um saldo de gol maior do que o do Salzburgo ou do que o Real Madrid, porque ele não perdeu para nenhum dos dois, o Al Hilal. Que ele já passa os dois. Então os dois não podem também se contentar com um empatezinho, porque vai pro saldo de gol aqui, porque o Al Hilal não perdeu para nenhum dos dois. Ou seja, mais um grupo que o jogo vai ter que ser jogado. Obviamente que a gente olhando, né, o Real Madrid deve ir com o time titular e deve ganhar do Red Bull Salzburg, mas depois do que a gente viu, meu amigo, então o Al Hilal ele tem a chance de se classificar, contanto que o Red Bull perca e ele ganhe do Pachuca. Mas será que o Pachuca vai facilitar? Cuidado, galera. Cara, esse Super Mundial tá muito bom, tá muito bom. Resumo então, galera, depois de ter passado todos os grupos aí na cara de vocês. Pra mim, o time que mais surpreendeu foi o Mamelodi Sundowns. O time que pra mim é o mais forte é o Bayern de Munique. O grupo que tá o mais fora do esperado, assim, que não tinha nada a ver com o que a gente esperava. Pra mim tá sendo do Botafogo, tá? Por conta do próprio Botafogo. O grupo que era o mais normal, o que a gente mais esperava é o grupo do Manchester City, que tá City e Juventus liderando. O resto dos grupos tá tudo embolado. E o resumo da ópera, galera, é que os europeus estão mordendo a chumbada pros sul-americanos. Eles estão respeitando agora. Então na terceira rodada, galera, vocês se preparem, que o europeu vai vir com tudo. Então, quais serão os confrontos de europeus contra os sul-americanos? Primeiro, Botafogo e Atlético de Madrid. Vai pegar fogo esse jogo, vai pegar fogo. Grupo E, Internacional e River Plate. Esse vai ser na quarta-feira, 10 horas. Meu Deus do céu. Não percam esse jogo, galera. Não percam Internacional e River Plate. Não tem como vocês perderem esse jogo. E depois vai ter o resto dos jogos, mas principalmente esses 2 jogos vocês não percam. Não vou nem falar do Inter Miami e Palmeiras amanhã, né? Os times brasileiros estão superando, os times europeus estão vendo que se eles não entrarem 100%, o buraco vai ser mais embaixo.
tá? E ainda continua minha previsão com a chance de 2 times de fora da Europa chegarem pelo menos nas quartas de finais e um chegar na semifinal. Eu ainda reitero aqui a minha visão que tá aqui desde o ano passado, tá, galera? Porque esse canal é de Mundial, meu amigo, e aqui a análise é de um cara que acompanha o Mundial há mais de 30 anos, galera, mais de 30 anos. Agora tô no ambiente controlado aqui, né? Agora voltei pro meu estúdio, agora dá pra eu esmiuçar mais os assuntos com vocês. Esse foi o resumo e a partir de amanhã os jogos, lembrando que os jogos eles acontecem no mesmo horário, tá? Pra não acontecer aquela combinação de resultado, tá, galera? E vamos que vamos, né? Torcer pro meu Palmeiras, porque depois das oitavas pra frente, meu amigo, fazer o quê? Mas dá. Botafogo já provou que dá. Flamengo já provou que dá. Boca Juniors provou que quase dá. Então vamos, velho. Mais uma vez aí, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube, enquanto todo mundo, depois de Super Mundial, não vai morrer o assunto Mundial, aqui vai continuar falando de Mundial. E tem assunto para 10 anos pra gente falar aqui. Fiquem tranquilos. Até a próxima.